Querida alma, qual é a maior doença da humanidade? Não é a doença, nem a pobreza, nem o fracasso. A maior doença é a preocupação. E sobre o que é essa preocupação? Sobre aquele amanhã que ainda nem chegou. Hoje você está sentado aqui, mas sua mente está a 1000 por hora pensando no amanhã. O que acontecerá amanhã? O emprego vai continuar ou vai embora? A colheita vai crescer ou não? Você vai ficar doente ou se manter saudável? Um filme invisível e contínuo se desenrola em sua mente. Mas eu pergunto, esse filme já se tornou realidade? O roteiro de preocupação que você escreve em sua mente todos os dias já aconteceu exatamente daquela forma? Não. Ou algo completamente diferente aconteceu, ou nada aconteceu. A preocupação é um engano. A preocupação é uma ilusão. É como alguém tentando pegar a própria sombra em um espelho. Correndo dia e noite, perseguindo, suando profusamente, mas a sombra nunca será pega. Você pensa que se preocupar trará uma solução, mas a verdade é que a preocupação nunca oferece soluções. Ela só torna os problemas mais pesados. Observe atentamente quando estiver preocupado. O que acontece? Seu coração acelera. Sua respiração fica superficial. O sono desaparece e uma inquietação toma conta de você. Você não busca soluções. Pelo contrário, torna o problema ainda mais complexo. A preocupação é como um agricultor que busca sombra sem plantar sementes em seu campo. Ele quer uma árvore. Ele quer frutos. Ele quer sombra. Mas se esqueceu de plantar as sementes. A semente de hoje está em suas mãos. Mas, em vez de plantá-la, você se preocupa com os frutos de amanhã. Pense, que loucura! Preocupar-se com os frutos sem semear. Imaginar sombras sem plantar sementes. Essa é a condição da humanidade. Em vez de viver o hoje, ele é esmagado pelo fardo do amanhã. Ele se esqueceu de sorrir hoje porque o medo do amanhã lança uma sombra sobre seus olhos. Ele parou de meditar hoje porque está ocupado preparando listas de tarefas para amanhã. Ele se esqueceu de viver a vida com alegria, hoje porque as preocupações do amanhã o dominam. O que é preciso entender é que a preocupação não vem de fora. A preocupação não é um vírus. Não se trata de um ataque externo. A preocupação é um hábito da mente. A mente sempre se volta para 2 lugares, para o passado que já se foi ou para o futuro que está por vir. Ela nunca permanece no presente. No passado, lamenta-se. Por que fiz isso? Por que não fiz aquilo? E no futuro, teme. O que acontecerá amanhã? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Essa constante busca por um futuro é chamada de preocupação, e essa é a maior doença. Preocupar-se significa estar desconectado do presente. Ao deixar o agora, você se enreda no que ainda nem chegou. Você só tem um momento, este exato momento. Mas a preocupação o priva até disso. Você continua queimando no fogo imaginário do futuro. É por isso que a humanidade é infeliz apesar de ser feliz. Todos os meios estão disponíveis. Todo o conforto está disponível. Mas a mente está inquieta porque está sempre naquele lugar onde a vida não existe. Eu pergunto a vocês, algum problema já foi resolvido apenas com preocupação? Alguém já recebeu comida apenas por se preocupar? Alguém já se curou de uma doença apenas por se preocupar? Alguém já passou em uma prova apenas por se preocupar? A resposta é nunca. A solução para um problema vem da ação, da consciência, mas nunca da preocupação. A preocupação apenas consome sua energia. A verdade da vida é esta: o amanhã não está nas mãos de ninguém. Nem nas suas, nem nas minhas. O amanhã é sempre incerto, e essa é a sua beleza. Pense, se o amanhã já estivesse decidido, como seria a vida? Sem emoção, sem exploração, sem novas experiências. A vida se tornaria como um livro sem vida que já foi lido. Portanto, a incerteza do amanhã é a beleza da vida. Mas a humanidade teme justamente essa incerteza.
e dá a esse medo um nome: preocupação. Qual é a verdadeira solução para a preocupação? Apenas uma: viver o presente. Concentre-se no que está em suas mãos agora. O amanhã virá por si só, como sempre veio. Você só tem esta respiração. Viva-a com plena consciência. Este é o caminho da meditação. Compreenda, a preocupação é a maior doença da vida. E sua cura é: não se preocupe. Viva o hoje plenamente. Só isso está em suas mãos. O amanhã virá, mas virá depois. Hoje, floresça. Hoje, dance. Hoje, mergulhe na meditação. Este é o verdadeiro Dharma. Esta é a verdadeira oração. A maior razão para a preocupação da humanidade é que ela está sempre envolvida em coisas que não estão em suas mãos e não presta atenção àquilo sobre o que tem controle, aquilo que pode mudar. Era uma vez um sábio que passava por uma aldeia. Esse sábio era muito pacífico, muito contente. Havia profunda compaixão em seus olhos e um sorriso natural em seu rosto. No caminho, ele viu um agricultor sentado em seu campo. O campo estava pronto. A cerca estava demarcada. A terra estava arada. Mas o agricultor não fazia nada. Estava olhando fixamente para o céu. O sábio aproximou-se e perguntou: "Por que, irmão? Por que está olhando para cima? Seu campo está pronto. Onde estão as sementes?" O agricultor respirou fundo e disse: "Senhor, estou pensando se vai chover amanhã ou não. Se não chover, tudo estará arruinado. Não tenho outro apoio." Ao ouvir isso, o sábio riu alto. Sua risada não continha zombaria, mas profunda compreensão. O sábio disse: "A chuva não está em suas mãos. Você está preocupado com o céu e se esqueceu da terra. Semear está em suas mãos. Preparar o campo está em suas mãos. Mas você está preocupado com algo sobre o qual não tem nenhum controle. E aquilo que está completamente sob seu controle, você abandonou. Essa é a raiz da sua preocupação. Você está sempre afligido com o que não está em seu poder." Escondida nesta simples conversa está uma verdade muito profunda. A humanidade sempre pensa: o que acontecerá amanhã? Mas se esquece: o que deve ser feito hoje? Pense: a chuva não está em suas mãos. Mas se você preparar o campo, semear as sementes e deixar o resto para a vida, então seu dever estará cumprido. Se choverá amanhã ou não, isso não será decidido pela preocupação. A preocupação só fará com que você perca o presente. Você não conseguirá preparar o campo nem semear as sementes. E quando a chuva chegar, você não terá semeado nada. Este agricultor não é outro senão todos vocês. Todos vocês estão sentados em seus próprios campos. O campo de alguém é a família. O campo de alguém é o trabalho. O campo de alguém são os estudos. O campo de alguém é o negócio. Mas todos vocês estão olhando para o céu. Vocês pensam: o que acontecerá amanhã? O emprego vai continuar ou vai embora? Vou passar na prova ou não? A casa será construída ou não? A doença será curada ou não? E nessa preocupação, esquecemos de semear as sementes de hoje. A mensagem do sábio é absolutamente clara. Faça o que está ao seu alcance. Deixe de se preocupar com o que não está. A preocupação sempre surge com coisas que não estão em nossas mãos. E isso é tolice. Você se preocupa se o sol vai nascer amanhã ou não. Mas pense: o sol já deixou de nascer alguma vez? Sua preocupação já ajudou o sol a nascer? Não. Ele nasce na hora certa. Ele se põe na hora certa. Da mesma forma, muitas coisas na vida não estão em nossas mãos. Gastar energia com elas é inútil. Suponha que haja um estudante. Sua prova está chegando. Ele pensa dia e noite: e se eu reprovar? E se a prova for difícil? E se eu não me lembrar? Agora pense: o que acontecerá com essa preocupação? Sua confiança não se manterá e seus estudos não irão bem. Quando ele se sentar para estudar, sua mente estará cheia de medo. E o resultado será que ele realmente irá reprovar.
Se esse mesmo aluno pensar de acordo com as palavras do sábio, a prova de amanhã não está em minhas mãos, mas o estudo de hoje está. Então sua mente se tornará leve. Ele estudará com atenção e o sucesso virá também no exame. Qualquer trabalho que deva ser feito hoje é o seu dharma. Qualquer dever que deva ser cumprido hoje é o seu caminho. Não desperdice o hoje se preocupando com o amanhã. A vida muda a cada instante, mas este momento, este exato instante, está em suas mãos. Se o amanhã virá ou não, ninguém sabe. Mas o hoje está aqui. O agora está aqui. O sábio disse ao agricultor: não olhe para o céu, olhe para a terra. Seu trabalho é com a terra, não com o céu. A semente está em suas mãos. A chuva está nas mãos de Deus. Faça a sua parte do trabalho. Deixe o resto para a vida. A vida se tornará mais fácil se compreendermos esta pequena frase. Faça o que está em suas mãos. Não se preocupe com o que não está. Se você entender este ensinamento do sábio, metade dos seus problemas desaparecerá naquele instante, porque você abandonará a preocupação e se dedicará à ação. E este é o segredo da vida. Viva o hoje, o amanhã cuidará de si mesmo. Esta é a maior tolice da vida. Continuar nos preocupando com o que nem sequer está em nossas mãos. Assim que você ouve a palavra futuro, quantas imagens começam a se formar na mente? Alguém sente medo. O que acontecerá amanhã? Alguém tem esperança. Algo bom acontecerá. Alguém se preocupa. E se isso não acontecer? Mas, olhando profundamente, o futuro já chegou? Sempre que chega, seu nome muda. Torna-se hoje. Ou seja, o futuro é um sonho, uma ilusão. Preocupar-se com ele é como alguém tomar o próprio sonho como real e começar a temê-lo. A pessoa tola faz exatamente isso. Ela vive na sombra do futuro e perde o presente. Em vez de viver o hoje, fica pensando naquele amanhã que ainda nem existe. E quando o amanhã chega, mesmo assim, é hoje. Mas a humanidade também não vive isso. Ela começa a pensar novamente em um novo amanhã. Ou seja, toda a sua vida passa em preocupação e a vida fica para trás. Você já viu o sol brilhar para o amanhã? O rio corre para o dia seguinte? A flor desabrocha para o ano que vem? Não. A natureza sempre vive no agora e aqui. O rio está fluindo neste exato momento. A flor está exalando fragrância neste exato momento. O sol está distribuindo luz neste exato momento. A humanidade é tão insensata que perde o presente na preocupação com o amanhã. Qual é o resultado dessa preocupação? O poder do presente é destruído. Imagine que você tem 1 hora agora, mas, em vez de usá-la, você pensa em conseguir essa hora que ainda nem existe. Então, sua atenção se dispersará. Você não conseguirá aproveitar essa hora e também perderá a hora que tem em mãos. É exatamente isso que acontece quando nos preocupamos com o futuro. Não conseguimos viver o presente e essa é a maior perda. A mente é muito astuta. Ela sempre nos empurra para o futuro porque o futuro é incerto, desconhecido, e a mente adora brincar com o desconhecido. A mente pergunta: e se isso acontecer? E se aquilo não acontecer? E ao nos envolver nessas perguntas, a mente consome nossa energia. O futuro é uma ilusão e a humanidade está morrendo enquanto vive nessa ilusão. Imagine uma pessoa. Ele está deitado na cama, tentando dormir. Mas sua mente está a 1000. Amanhã é a entrevista. Não sei se vou conseguir. E se eu fracassar? O que as pessoas vão dizer? Agora pense. Ele passou a noite em claro. Acordou cansado pela manhã. Foi fazer a entrevista com a mente sobrecarregada e, por causa desse cansaço, fracassou. Ou seja, a preocupação com o futuro selou sua derrota. Se essa mesma pessoa tivesse pensado: a entrevista de amanhã acontecerá amanhã. Agora preciso dormir para estar descansado pela manhã. Talvez o resultado tivesse sido diferente. O segredo da vida é muito simples. O presente é a vida. O futuro é ilusão. Quando chegar, seu nome mudará. Mesmo assim, ainda será chamado de hoje.
Mas a pessoa tola não entende isso. Ela perde o seu hoje na sombra do amanhã que se aproxima. É por isso que sua vida permanece sempre incompleta. Se você realmente quer viver, só há um caminho. Abandone a preocupação com o futuro e viva o presente. Esta respiração, este momento, só isto lhe pertence. Nem mesmo a próxima respiração é certa. Então, por que não viver este momento plenamente? Este é o início da meditação. Esta é a porta para a consciência. A natureza já lhe ensinou isto. A vida é agora, aqui. O futuro é mera imaginação. Portanto, abandone a preocupação e faça deste momento uma celebração. Esta é a verdadeira sabedoria. Então surge a pergunta: qual é o remédio? Se a preocupação criou raízes tão profundas, se a mente vagueia repetidamente na ilusão do futuro, como pode a libertação chegar? O remédio é muito simples. O remédio não é muito difícil. Não é muito complexo. O remédio é tornar-se consciente. Sempre que a preocupação surgir, pare por um instante e pergunte a si mesmo: este amanhã está presente agora? E a resposta virá imediatamente: não. O amanhã não existe agora. É apenas um pensamento. Um jogo da sua mente. Esta é a realidade da preocupação. É um pensamento, não a realidade. Se você perceber isso, se entender que a preocupação é meramente uma ilusão da mente, então, nesse exato momento, a magia da preocupação se quebrará. Assim que a consciência surge, a ilusão desaparece. Assim como na escuridão, uma corda é confundida com uma cobra e o medo surge. Mas assim que você acende uma lâmpada e olha, percebe que é apenas uma corda comum. O medo desaparece nesse instante. A preocupação é exatamente assim. Assim que a consciência surge, você começa a perceber que isso é apenas um pensamento, e esse pensamento se dissipa nesse mesmo instante. Este é o verdadeiro trabalho da meditação, trazer você de volta ao presente. A meditação ensina que agora e somente aqui é a vida. Quando você observa sua respiração, percebe que ela não está no futuro. Ela é agora e o traz para o presente. Quando você ouve o canto dos pássaros, esses sons não estão no futuro. Eles são agora, e sua mente retorna a esse exato momento. Uma prática simples. Apenas observe sua respiração. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. A preocupação surgirá, mas quando você retornar à respiração, verá que a preocupação é um pensamento. A respiração é real. A preocupação o puxa para o futuro, mas a respiração o ancora no presente. Este é o primeiro passo da meditação. Quando você realmente retorna ao presente, percebe que não há amanhã aqui. Há apenas este momento, e neste momento, nenhuma preocupação é possível. A preocupação sempre surge de memórias do passado ou de imaginações do futuro. Mas no presente, não há preocupação. Assim que você se torna consciente, seu fardo se torna leve. A multidão da mente se dissipa, e você descobre que a vida sempre foi leve. Você a havia tornado pesada com o fardo da preocupação. A meditação é essa própria arte da consciência. Retornar a cada momento. Ver a cada momento que estou aqui, estou agora. Se você adotar esse remédio, gradualmente sua vida começará a mudar. Onde antes havia preocupação, agora há paz. Onde antes havia medo, agora nasce a confiança. Onde antes havia o fardo do amanhã, agora a celebração do hoje começa a florescer. Lembre-se, a preocupação não é real. É apenas um pensamento. A meditação ensina exatamente isso. Observe os pensamentos, mas não se deixe aprisionar por eles. Retorne ao presente. Observe a respiração. Observe este momento. E então você descobrirá que não há amanhã aqui. Só há paz aqui. Só há felicidade aqui. Você já observou crianças com atenção? Não existe livro de ensinamentos maior do que uma criança. Uma criança brinca, com as mãos sujas de lama, o rosto estampado no riso e os olhos brilhando. Ela não sabe que amanhã terá uma prova, ou como será o seu futuro.
Ela vive este momento plenamente. Uma criança não se preocupa com o amanhã, e é por isso que seu riso é o mais genuíno. Seu sorriso não é fingido. Não acontece por nenhum motivo específico. Simplesmente acontece. No riso de uma criança, não há condições, não há fardos. Ela ri porque a vida dança dentro dela. Agora, observe uma flor. Uma flor desabrochando no jardim. Ela sabe que talvez amanhã murche. Mas será que ela já pensou nisso? Será que ela já se preocupou com a possibilidade de suas pétalas caírem? Não. Quando uma flor desabrocha, ela desabrocha por completo. Com toda a sua fragrância, com toda a sua beleza. E é por isso que, quando você olha para uma flor, você para. A beleza da flor te toca, porque ela está vivendo o presente. Esses dois exemplos, a criança e a flor, revelam a profunda verdade da vida. Quem vive no presente é feliz. A criança e a flor nos ensinam que a vida nunca acontece no amanhã. A vida só existe agora. Mas a humanidade perdeu sua inocência. A criança, ao crescer, assume o fardo da preocupação. Em vez de aprender com a flor, permanece afogada em rugas. Esquecemos de rir. Esquecemos de brincar. Esquecemos de viver. Eu digo, se você quer desfrutar a verdadeira vida, torne-se como uma criança. Torne-se como uma flor. O riso da criança e a fragrância da flor declaram: a vida é agora, aqui. Quando você se entrega à meditação, você também se torna inocente como uma criança. Você também se torna natural e belo como uma flor. Então a preocupação deixa de existir. A criança e a flor são ambas mensageiras do divino. Elas nos lembram que a preocupação com o amanhã é inútil e que viver o momento presente é a verdadeira essência. Agora eu pergunto, você consegue rir como uma criança? Consegue desabrochar como uma flor? Se sim, então você encontrou o segredo da vida. A vida inteira da humanidade se perde nesta preocupação. O que acontecerá amanhã? Preocupando-se com o amanhã, o hoje escapa das mãos. E o espantoso é que, quando o amanhã chega, ele se torna hoje. Mas mesmo nesse momento, a humanidade começa novamente a se preocupar com o próximo amanhã. Assim, a vida nunca é vivida, apenas adiada. Se você abandonar a preocupação com o amanhã, uma energia tão imensa permanecerá dentro de você que a própria vida se tornará uma celebração. Pense, quando a mente está afogada em preocupações, toda a energia se perde. Como despejar água em um vaso furado. Assim que você o enche, ele vaza. Nunca se encherá completamente. A preocupação é esse furo. Mas quando você se livra do fardo do amanhã, seu vaso se enche completamente. Então, o fluxo de energia começa dentro de você. Essa energia fluirá em amor. Em seus relacionamentos, em suas palavras, na profundidade de seus olhos, o amor brilhará. Quando você tocar alguém, haverá calor no toque, porque uma mente livre de preocupações se torna a fonte do amor. Essa energia fluirá em riso. Seu sorriso será genuíno. O riso surgirá sem motivo, porque a própria vida é tão bela que o riso se torna natural. Essa energia fluirá em meditação. Quando a preocupação é removida, a mente se torna leve. Nessa leveza, você pode mergulhar em seu interior. Meditação não é uma técnica. Meditação é um estado natural. E acontece somente quando você se liberta do fardo do futuro. Portanto, eu lhes digo, entreguem o amanhã a Deus. O amanhã nunca esteve em suas mãos e nunca estará. O que existe é apenas o hoje, apenas o agora. Se vocês tiverem a coragem de viver este exato momento pode levá-los ao divino. Este exato momento é a porta para a libertação, para o amor, para a bem-aventurança. Então, lembrem-se das minhas palavras. Abandonem a preocupação com o amanhã. Abracem o hoje. Viva o agora. Esta é a essência da vida. Agora a escolha é sua. Você quer continuar vivendo na sombra do amanhã ou quer dançar na luz de hoje? Não quero que isso fique apenas em palavras. Palavras foram ouvidas, pensamentos foram considerados,
mas a vida não mudou. Até que haja experiência, tudo permanece incompleto. Então venha, agora mesmo, neste exato momento, vamos fazer uma pequena meditação. Apenas feche os olhos. Sente-se confortavelmente. Deixe seus ombros relaxarem. Não force a respiração. Deixe-a fluir naturalmente. Agora, apenas observe a respiração. O ar entra. Observe. O ar sai. Observe. Apenas seja uma testemunha. Lembre-se, não há amanhã agora. Nesta respiração, não há nenhum fragmento do amanhã. Nem a felicidade de amanhã, nem o medo de amanhã. Nada. Apenas esta respiração. Esta é a vida. Você percebeu? Assim que a meditação se instala, a mente se acalma. A preocupação desaparece porque a preocupação é um pensamento. E quando você transcende os pensamentos, onde a preocupação permanecerá? Essa é a glória da meditação. Meditar não é uma ação. Meditar é simplesmente o estado de testemunha. Observar. Observar o que está acontecendo. Sem agarrar, sem parar, sem mudar. E oculto nessa observação reside um profundo segredo. Você sentirá como se o tempo tivesse parado. Nem passado, nem futuro. Apenas um presente eterno. E esse presente é a porta de entrada para Deus. Agora, abra os olhos lentamente. Mas mantenha esse silêncio preservado dentro de si, como uma lâmpada que se acendeu. Leve sua luz consigo. Lembre-se, sempre que a preocupação surgir, pare. Observe uma respiração e você retornará imediatamente ao presente. Você sentirá que a preocupação era apenas uma sombra, um sonho. Esta é a minha mensagem final. Abandone o fardo do amanhã. Viva o agora. Só aqui está a verdade. Só aqui está o divino.